Salmo de número 100, acompanhe a leitura que farei de forma atenta, reverente e com o coração cheio de fé, porque esta é a palavra do nosso Deus. Salmo 100, Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu convido você a ler novamente comigo apenas o verso 3, leiamos juntos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Louvado seja o Senhor, vamos orar. Pai de amor, nós estamos aqui com o coração repleto de alegria, por estarmos cultuando, celebrando com júbilo ao Senhor, como nos convida a tua palavra. Meu Deus, é bom estar na tua presença, em família, filhos diante do Pai. Isso alegra o nosso coração, isso nos enche de gratidão, sobretudo porque sabemos que tudo isto só é possível e aceitável diante do Senhor, por causa da obra maravilhosa de Cristo, o nosso Redentor, nosso intercessor perfeito à tua presença, que nos apresenta diante de ti, Pai. Por isso nós entramos por tuas portas, por isso estamos aqui. Muito obrigado, Senhor, e de forma especial nós agradecemos pelo fato de termos a tua palavra diante de nós, inspirada por teu Espírito, preservada por tua providência, para o bem do teu povo e para a tua glória. E rogamos em nome de Jesus, que teu Espírito ilumine a nossa compreensão, o nosso entendimento da tua palavra, que o teu Espírito coloque em nosso coração amor pelo aprendizado que vem da tua palavra, que o teu mesmo Espírito, portanto, nos conduza numa vida santa, fruto de a tua palavra ter operado em nós. Clamamos essas maravilhas para a nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um salmo especialíssimo, ele encerra um bloco de cânticos, não é? Intitulados como Cânticos ou Salmos do Grande Rei, que proclamam a todas as terras que, de fato, como foi lembrado ao longo dessa liturgia, Javé, Iavé, ou o Senhor, com todas as letras maiúsculas, né? Você já sabe desse detalhe, muito certamente, que sempre que aparece esta referência ao nosso Deus no Antigo Testamento, com esse título Senhor, com todas as letras maiúsculas, é a nossa, digamos, possibilidade de tradução para aquele nome que se perdeu, não é? Então, Iavé, Javé, são todas expressões, e Senhor, com todas as letras maiúsculas, que apontam para esse Deus diferente, para esse Deus que era daquele povo, esse Deus que tinha um pacto. Esse é o nome, digamos assim, mais emblemático do sentimento da aliança, do pertencimento especial. Esse Deus que reivindica para si toda a terra, porque toda a terra é dele, disse àquele povo: vocês são meus de forma peculiar, vocês são minha propriedade peculiar. E aquelas palavras de Moisés foram lembradas, né, pelo Espírito a Pedro, que disse a todos nós, não é? Que nós, porém, somos o povo especial, né? Somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, diferenciada de Deus. E Pedro sabia, porque toda a terra é do Senhor, mas o seu povo é dele de forma especial. E este salmo vem conclamar todas as terras a saberem disso, né? Por isso que nós lemos de forma especial o verso 3, saibam todas as terras, que o Senhor, com todas as letras maiúsculas, Javé, Iavé, o Deus do pacto, o Deus que intervém na história para redimir seu povo, ele é o Deus verdadeiro.
Saber que o Senhor, e não outro, é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo especial, rebanho do seu pastoreio. Então, esse salmo é o ponto alto, é o ponto culminante dessa coletânea de 8 salmos, 93 ao 100, que proclamam isso. Este sobretítulo aqui também nos informa algo muito especial sobre o Salmo 100. É um salmo de ações de graças. O povo salvo, o povo redimido, o povo alcançado está agradecendo. Este é um salmo que expressa a gratidão daquele que é objeto da graça desse Senhor de toda a terra, Senhor especial do seu povo. Este também é um salmo que, ao longo do uso que lhe foi atribuído entre os israelitas, ele foi introduzido na festa dos tabernáculos. Então é um salmo que celebra, que festeja, é um salmo de alegria pela salvação. De modo que nós temos aqui pelo menos 3 elementos essenciais do culto, da adoração que é prestada e oferecida ao Senhor. Alegria pela salvação, festa, celebrando porque o Senhor salva. Gratidão, salmo de ações de graças, gratidão pela salvação. É o que fazemos aqui. E no centro disto tudo, proclamação, informe, afirmação, ensino da salvação. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Esse ato de proclamação a todas as terras, né? Por isso, um salmo do grande rei. Essa verdade essencial que todos devemos reconhecer. A própria estrutura do salmo também ilustra isso, não só esses títulos que lhe são atribuídos, o uso que foi feito dele ao longo do exercício da fé da igreja desde o Antigo Testamento, não é? Mas também a própria estrutura. Se você perceber bem, os versos todos aí trazem 7 convites. Celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Eu vou pular o quarto, já vou para o quinto, né? Porque o quarto é o mais importante. Entrai por suas portas com ações de graças. Estou no quinto, pulando o quarto, certo? Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Tudo isso em volta do essencial. Sabei. Saiba que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos. Ou seja, parece-nos que não somente aquelas observações que fizemos no princípio, mas a própria forma como o Salmo está escrito, graficamente, em termos tanto literários como literais, da forma como os versos estão dispostos. Você tem 3 convites iniciais, 3 convites finais e no meio o convite especial. Ou seja, nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor, nós devemos servi-lo com alegria, entrar por suas portas ou apresentarmos diante dele com cântico. Nós devemos também entrar por suas portas com ações de graças, não é? Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Tudo isso tem no centro, literalmente, né? Então, versos 1 e 2 tem 3 convites, verso 4 também tem 3 convites, no meio de 3 de lá, 3 de cá está: saibam, tenha consciência, ou seja, tudo isso, a celebração com júbilo, o servir com alegria, o apresentar-se diante dele com cântico, o entrar por suas portas com ações de graças, o bendizer-lhe o nome, o render-lhe graças, tudo isso é permeado, tudo isso tem no centro a consciência. O porquê fazemos o que fazemos, não é? Alguém já disse, não é só o que fazemos que importa, mas o motivo, por que você faz o que faz, por que estamos aqui domingo após domingo. Então parece que o cerne, o centro, o coração mesmo da adoração está nessa consciência de que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, dele somos, e somos de forma muito peculiar, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Não somos uma propriedade genérica, somos o seu povo especial. Isto é a essência
do coração do adorador. Porque este é o motivo pelo qual estamos aqui. E é por isso que o tema sugerido para este sermão é vida com Deus, relacionamento com Deus, aliança. Ele nos tomou para si. Este é o coração da adoração. A partir daí tudo se encaixa. Esse é o centro, literalmente o centro, né? Está no meinho ali daqueles convites todos. E ao final, um reforço à fé, explicando-nos por que tudo isso, por que somos o seu povo especial, por que da aliança, por que ele veio até nós, por que ele nos atraiu amorosamente e soberanamente. Porque o Senhor é bom, é graça. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia, a sua bondade especial para conosco dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Bem, eu gostaria, portanto, de chamar a nossa atenção para este maravilhoso Deus revelado de forma tão sublime nesse texto, olharmos para essa graça, para essa verdade, e a partir de considerações que o texto mesmo vai oferecendo, não é? Nós vamos olhar para aqueles 3 convites iniciais, vamos olhar para esse convite fundamental que dá sentido aos 3 iniciais e aos 3 finais, e assim vamos tirar lições sobre esta verdade, né? De que a vida com Deus, a aliança que Ele mesmo promove através de Cristo Jesus, é o coração da adoração. Parece-nos, meus irmãos, muito razoável, muito acertado, muito responsável com a revelação, entendermos que nesses 3 primeiros convites que o salmista faz a todas as terras, ou seja, todo ser humano deveria se voltar para essa verdade, não é? O convite é universal. Ouvirão aqueles que o Espírito quiser chamar, porque Ele sopra onde quer, não é? Mas esse convite é universal, porque é a nossa missão, nossa função. Não sabemos quem são os eleitos do Senhor, portanto, nós proclamamos a todos. Mas parece que esses 3 primeiros convites, eles destacam o sentimento da alegria. Veja se não é assim, não é? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Os 3 convites, né, para celebrar, para servir e para nos apresentarmos ao Senhor, são permeados por esta ideia de alegria. Então, esse é o primeiro destaque que eu gostaria de fazer, porque esse é o primeiro destaque que o texto nos oferece. Então, dentro dessa lógica, não é? De que na adoração, tudo que fazemos, tudo que somos convidados a fazer, deve ser guiado por essa compreensão, por este saber, não é? Do nosso lugar no coração do Senhor, saber da nossa relação com Ele, estarmos conscientes da aliança. Isso deve gerar alegria, e por isso somos todos convidados a celebrarmos com júbilo, com gritos de alegria, literalmente falando, né? É o que está lá no texto original. Então, os 3 convites estão aí com essa ideia. Celebrar, prestar culto, adorar o Senhor com júbilo, todas as terras, servir ao Senhor com alegria, não preciso nem explicar, não é? E até o último convite, que na nossa tradução parece não se render tanto a essa ideia, pelo menos ela não fica tão explícita por causa de não surgir ali a palavra, né, a alegria ou júbilo, mas ela está presente sim. A nossa tradução NVI, por exemplo, traduz da seguinte forma: cânticos alegres, né? O que a Almeida atualizada traduz apenas como cântico, é traduzido pela NVI com cânticos alegres. Por quê? Porque a palavra que está ali traduzida como cântico é uma ideia de algo bradado com alegria. É isso que a palavra quer comunicar, ou seja, nos 3 convites: celebrar ao Senhor com júbilo, servir ao Senhor com alegria, e este cantar é com aquele pleno pulmão, com gosto, alto, cheio de júbilo. Um canto alegre, não um lamento. Os lamentos também têm lugar na adoração, não é? Mas o convite está para celebrar o Senhor com alegria. E de onde deve vir esta alegria? De saber que o Senhor,
este Deus que você adora não é um Deus, é o Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Ele nos fez soberano sobre nossas vidas, somos suas criaturas, somos dele. Mas não somente isso, ele não é distante. Esse Deus absurdamente grande, digno, santo, nos toma como suas ovelhinhas, objeto do seu cuidado amoroso. Ele é bom, a misericórdia, a bondade dele especial sobre nós dura para sempre. A fidelidade dele permanece conosco, nossos filhos e aqueles que virão. E isso deve nos alegrar. A adoração e a alegria precisam estar juntas pelo motivo correto, né? Porque sabemos disso. Então, este é o convite que está sendo feito a todas as terras, de cultuarmos o Senhor com alegria, porque o coração da adoração é justamente a nossa vida com Deus, e isso nos alegra. Esta é a verdadeira alegria, não é? Que esse Deus maravilhoso se voltou para nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que por esta causa ele se colocava de joelhos, diante do Pai, né, de quem toma o nome toda a família. E qual era a causa? É saber que esta bênção que estava sendo proclamada a todas as terras se cumpre em Cristo Jesus, de modo como ele escreveu naquela carta, né? Já não havia diferença entre gentios que creram e judeus que creram. Todos uma mesma família do Senhor. E Cristo, como ele afirma no capítulo 2, com a sua cruz derrubou a parede de separação, o muro, a saber, a inimizade. E assim no capítulo 3 ele diz, é por isso que eu me coloco de joelhos diante do nosso Deus e Pai, que chama pelo nome toda a família. É por causa dessa obra, de nos ter atraído para ele, todos um só povo. E isso é motivo de alegria, de nós nos voltarmos para o Senhor reconhecendo como ele é bom. Meus irmãos, deixando para o final justamente este convite central de saber que o Senhor é Deus, nós vamos tratá-lo mais ao final, porque ele é o ponto alto dessa consideração. Vamos considerar os outros 3 convites que são apresentados pelo verso 4. Isso é muito comum na literatura poética, né, hebraica, e os salmos são poesia cantada, não é, cancionário. Então, é muito comum que se dividam os termos que trazem uma ideia desta forma. Às vezes você tem 2 de um lado, 2 de outro, e o essencial no meio, às vezes 3 de um lado, 3 do outro, o essencial no meio, justamente para até graficamente, né, formar um desenho, e você percebe que há uma culminância. Então não vamos quebrar a culminância, vamos para o outro lado, e depois a gente trata do meio, que é o saber que o Senhor é Deus, né? E o verso 4 retoma, há uma pequena interrupção ali, justamente para introduzir a ideia do verso 3, que é saber que o Senhor é Deus, porque ele vinha falando, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, né? Então aquela ideia toda de celebrar, estar feliz, servir ao Senhor, elas se equivalem, e estar na sua presença, se apresentar, né? Os servos do grande rei chamados a se apresentarem a ele, ordinariamente para o serviço, excepcionalmente, né, havia uma apresentação para consultar ao rei acerca de alguma benesse que poderia ser oferecida, né, graciosamente pelo rei aos seus súditos, mas o movimento natural, costumeiro, ordinário era se apresentar para servir, não é? E aquele verso 3 está ali no meio como uma espécie de interrupção, pelo menos nesse movimento, para dizer, mas faça isso sempre lembrando com quem você está lidando, e que ele é poderoso, santo, bom e dono da nossa vida. Então ele retoma no verso 4 a ideia de se apresentar, porque ele diz, entrai por suas portas, né? Então aquilo que tinha dado uma pausa agora volta. Entrai por suas portas com ações de graças, render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Se naqueles 3 primeiros convites do verso 1 e 2 o destaque é a alegria, agora o destaque é a gratidão. Mas pastor, não são a mesma coisa? Não, são coisas distintas.
elas são indissociáveis, não é? O coração alcançado pela graça está alegre. O coração alcançado pela graça está necessariamente e inevitavelmente também agradecido. Mas não é a mesma coisa. A alegria tem a ver com o sentimento que toma o nosso ser e promove ações. Mas é o sentimento de alegria e você a expressa com afirmações, com a vida, com o serviço. A gratidão é uma espécie de devolução imperfeita da nossa parte, retribuição imperfeita da nossa parte, mas devida, porque nós lhe devemos tudo, a vida, o sopro e, sobretudo, esta graça maravilhosa, não é? Então, sempre lembrados, Ele é Deus, Ele nos fez, somos dele, e Ele cuida de nós assim, rebanho do seu pastoreio, não é? Então, isso deve gerar gratidão no sentido de nós respondermos, e é por isso que a coisa vai caminhando nesse sentido. Você se apresenta, entra por suas portas, àquela altura é judeu, vai nos átrios que são permitidos aos judeus. É um gentil que está se chegando, tem o pátio dos gentios, mas vai entrando aí pelas portas, tem lugar para todo mundo, não é? E depois da obra de Cristo não há mais lugares separados, estamos todos como uma família, tem lugar para todo mundo em todos os lugares, não é? É a obra perfeita, essa aliança acerca da qual nós lemos há pouco. Então, aqui, a ideia de gratidão parece tomar conta, não é? E esses sentimentos e atitudes não rivalizam, eles colaboram para a adoração. Então, entrai por suas portas agradecidos, com ações de graças, não é? Então, a ideia não é só o sentimento, mas é agir por causa da gratidão. Render-lhe graças, agradeça, expresse, faça da adoração um momento de agradecer, consciente de quem Ele é e do que Ele fez em sua vida, e bendizer-lhe o nome. Bendizer, meus irmãos, no nosso idioma, né, na tradução para o português, encontramos essa forma que soa até mais adequada para nós do que se disséssemos assim, abençoe o Senhor, não é? Quem somos nós para abençoar Deus, não é? Então, teríamos dificuldade, teríamos esse pudor, não é? Mas, por exemplo, em outros idiomas que não têm o mesmo recurso, está lá, abençoar a Deus. Por exemplo, no inglês tem lá, né? Bless the Lord. Né? Meu inglês é horrível, mas está lá para abençoar, porque o termo hebraico é exatamente isso que ele quer dizer, abençoar. Mas, pastor, como o menor abençoa o maior? Sim, temos aí uma dificuldade, mas graças a Deus pela providência, né? Deixa os americanos com essa dificuldade. Eu e você temos o português que encontra o termo bendizer. É o mesmo movimento que o apóstolo Paulo faz, porque isso acontece também no idioma grego. No grego, que Paulo se utiliza para escrever a carta aos Efésios, ele vai usar a expressão bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é? O nosso português tem a expressão bendizer, que ele seja bendito, mas no grego está lá, abençoado seja o nosso Deus e Pai. Ou seja, é a retribuição imperfeita, pequenininha, não é? Do abençoado pela graça, é a retribuição, é a gratidão no coração. Então, todo esse segundo grupo de convites, de entrarmos por suas portas, bendizermos o nome e rendermos graça, estão tomados esses convites por gratidão. Então, de um lado, alegria, do outro lado, gratidão, no meio disso tudo, como eixo, como aquilo que norteia e dá sentido à alegria e à gratidão, o saber. E é para ele que nós vamos agora, não é? Chegou a grande hora do que é que nós devemos saber. Óbvio que nós já estamos informados, nós lemos o texto, mas vamos aprofundar a nossa compreensão deste saber, não é? Verso 3º nos diz, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, dentre todos os outros, e rebanho do seu pastoreio. Vai afunilando a ideia, chegando nessa coisa
esse já é o verso culminante da ideia culminante, mas ele também tem em si uma ideia culminante. Toda pirâmide tem no seu topo uma pequena pirâmide, né? Já parou para reparar isso? Então, é o topo do topo, o creme de la creme da graça, não é? Sermos as suas ovelhinhas e termos ele como nosso bom e amável pastor. Mas vamos compreender isso aqui com mais detalhes. Por exemplo, o termo utilizado aqui e traduzido acertadamente por João Ferreira de Almeida como sabei ou saibam, né? No idioma original, no hebraico, ele tem uma peculiaridade. Ele é meio assim ambivalente. Ele tanto pode significar saibam no sentido de tomem conhecimento. Eu vou dizer algo que você ainda não saiba, portanto, saiba disto. Eu vou lhe informar algo que você não sabia. Como também pode ser a aula de revisão. Continue sabendo, não se esqueça, permaneça sabendo. Você que já sabe, vamos lembrar, vamos reforçar, vamos manter isto vivo na mente, na consciência, no coração. Ele assume essas duas possibilidades. E como o texto está escrito para todas as terras, não é? É um convite a todo ser humano. Nós entendemos que, de fato, aqui o salmista, o poeta, que teve toda essa elaboração, ele também teve esse cuidado. Obviamente, o Espírito o conduziu a todo esse cuidado, para usar justamente um termo tão ambíguo, ambivalente, que tem esses dois sentidos, assim, 50-50, são as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque se refere a você que crê. E como eu não conheço a fundo, né, os irmãos, e não conheço todos os irmãos, e fico imaginando, será que há aqui entre nós, nesta manhã, alguém que ainda não crê? Então, o convite mais fundamental aqui está sendo feito àquele que já crê, mas também aquele que ainda não crê. Pastor, eu estou entre um e o outro, você também. Ou seja, aquele que está crendo, tem suas dúvidas, aquele que ainda não se deixou tomar plenamente por essa certeza e esta verdade. Todos nós estamos sendo chamados a sabermos, termos certeza, alimentarmos o nosso coração. Eu e você que já cremos, que também trazemos as nossas dúvidas, as incertezas e os vacilos da fé. Você que está indeciso, que talvez vai crer, não vai crer, esse convite é para todos nós. Esse convite atende a todas as necessidades dos corações, todos. E aí vem esse aspecto de proclamação, a verdade essencial, que dá sentido à alegria dos primeiros convites e à gratidão daqueles outros 3 últimos, não é? Sabei que o Senhor é Deus, Yahvé, o Deus especial, aquele Deus, digamos assim, da verdadeira religião. Você sabe que Israel é uma nação tardia, pequenininha e tardia. Quando Israel surge na história da humanidade, a humanidade já tinha suas grandes potências, não é? Onde é que, por exemplo, na sua peregrinação, Abraão, não é? O patriarca daquilo que viria a ser Israel, onde é que ele foi buscar auxílio quando houve grande fome, não é? Recorreu ao Egito, já havia grandes nações, né? Mesopotâmia e tudo mais. Então, o que é que nós entendemos? Israel, ele é chamado pelo Senhor, esse povo especial, é o povo que vem alertar. Justamente a mensagem essencial de Israel é: todas as terras saibam, fiquem sabendo, aquele sentido, né? Um dos sentidos da palavra. Existe um Deus verdadeiro, não é? As religiões todas que há por aí são desvirtuações da verdadeira religião que foi criada no Éden e que está ancorada na promessa de que Deus mesmo enviaria da descendência da mulher aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, às custas de ser picado por ela no calcanhar. Aquele que morreria para desfazer as obras do diabo, como bem nos explica o apóstolo João. Aquela é a verdadeira religião no sentido de um único caminho de reconectar o ser humano com Deus.
É aquela mensagem essencial, pregada pelo primeiro missionário da história, Deus mesmo, pregando aos primeiros ouvintes, pecadores caídos, nossos pais, não é? Adão e Eva, e ali, pela primeira vez, o evangelho foi pregado e crido. Assim, Adão batiza a sua mulher Eva, porque ouviu do Senhor que da descendência da mulher continuaria a vir vida. E Eva, você sabe, né, mãe de todos os viventes. Né? Adão creu, a mulher creu. E nós temos aquela descendência da fé a partir de então. Então, esse povo, que é oriundo daquela iniciativa de Deus de tirar Abraão do meio da idolatria, das outras religiões, para criar ali um povo, esse povo é usado por Deus para dizer a todos os outros: vocês se desencaminharam. O único caminho para mim é o caminho da minha aliança, promovida por mim mesmo. E é o povo dessa aliança que goza dessa verdade. Então é isso que nós temos que saber. Nós somos um povo escolhido. Não porque há em nós nenhum mérito, porque Deus graciosamente veio. E isso dá sentido verdadeiro à nossa alegria e à nossa gratidão na adoração. De modo que, se não for isto, nossa alegria e nossa gratidão serão circunstanciais e não essenciais. Mas o autor prossegue, né? Não é somente que esse é o Deus verdadeiro, e que também ele possui, por isso, por direito de autoria, digamos assim, todos nós. Não é? Mas ele diz, ele tem um povo, e é justamente isso que dá distinção a este amor e a esta graça de Deus. Então, saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, nós somos dele, todos nós, mas somos o seu povo, povo especial, povo da sua aliança. Ele tem um relacionamento especial. Esta é a essência da adoração, essa é a essência da nossa alegria, essa é a essência da nossa gratidão. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele nos ama como um pastor às suas ovelhas. Eu não uso muitas ilustrações porque eu encontro poucas que eu acho que sejam justas, né, de compartilhar. Mas tem uma muito modesta que eu acho que é muito, digamos assim, elucidativa, muito pedagógica para entendermos um tanto desse pertencimento especial de que o salmista aqui nos fala, né? Conta-se que um garotinho construiu um barquinho de madeira, ele muito engenhoso, muito jeitoso com as coisas, né? E conseguiu construir um belo barquinho de madeira. E num dia de muita chuva, ele aproveitou o declive da sua rua para testar o barquinho. Mas o declive fazia com que houvesse uma correnteza mais forte do que ele esperava. O barquinho foi embora, ele perdeu o barquinho dele. Certa vez, voltando da escola, ele viu que o seu barquinho estava na vitrine de uma loja do bairro. E ele foi lá e contou a história para o dono da loja, né? E o dono da loja falou para ele: vamos fazer o seguinte, não vou vender esse barquinho, tá? Ele vai ficar aqui esperando você. Você vai juntar o dinheiro e vai vir aqui. Eu não vendo para ninguém. Vou guardar para você. Então, aquele garoto se animou, juntou a mesada daqui, fez um trabalho dali, uma coisa outra, não lanchou na escola e coisas assim, economizou, conseguiu readquirir o seu barquinho. E aí, quando ele saiu da loja, né, ele sentou assim numa calçada, pegou o barquinho dele e disse assim: você agora é meu 2 vezes. Uma porque eu te fiz, a outra porque eu te comprei. Resguardadas as infinitas distinções que precisamos fazer aqui, este é um bom exemplo, não é? Para nos aproximar da ideia do que está sendo dito pelo salmista. E nós sabemos que Deus pode dizer de forma muito justa isso para mim e para você. Sim, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele nos tem por direito propriedade, porque Ele nos criou. Mas ele tem sobre nós um direito muito especial, porque Ele nos comprou com precioso sangue, vertido na cruz da nossa redenção. O Filho dado pelo Pai, é o Filho que nos dá o Pai. É o Filho que disse: eu divido com vocês. É o Filho que nos outorgou dizer Pai Nosso. Não é somente nosso,
na horizontalidade, é nosso e de Cristo. Ele, o único Filho, nos deu o Pai também. E nós temos essa relação. Meu Deus, meus irmãos, vermezinho de Jacó, caco no meio de outros cacos, reverendo Caquinho. Ele é o Deus excelso. Ele é um maravilhoso Criador do universo. Ele é digno, santíssimo, absurdamente santo. Isaías disse assim, eu estou me desmanchando, e não era expressão, força de expressão, uma linguagem, apenas uma figura de linguagem. Ele de fato tinha consciência, eu estou perecendo, porque eu estou do santo, 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 santíssimo, absurdamente santo, santo incomparável. Eu sou pecador, sujo, indigno. Ele verteu sangue por nós. O Verbo eterno teve um corpo para ser dado. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouquinho. Celebrar. Alegria. O motivo da alegria é este e não outro. Nós vamos dar graças. Ele distribuiu o cálice, ele deu graças e disse que o seu sangue pagava o preço de sermos essas ovelhinhas do Senhor. Isso teve um preço, o preço do sangue. Então, meus irmãos, eu quero já concluir com algumas aplicações, não é? Quando adoramos o Senhor, quer aqui, quer na nossa vida cotidiana, porque o culto, sim, solene acontece aqui, mas os desdobramentos dele vão para a nossa vida, não é? Estamos sempre adorando ao Senhor em alguma dimensão. E quando adoramos, o fazemos com alegria. Eu não me refiro aos modos, né? E de repente, talvez uma igreja que seja mais barulhenta, alguém confunda com uma igreja mais alegre. Não é disso que eu estou falando dessa alegria no coração que nos toma e que nos apresenta diante do Senhor, com esse senso da maravilha que está sobre nós. Fazemos assim, não é? Então, se estamos alegres no culto, na adoração que prestamos ao Senhor, segue-se uma segunda pergunta. Se sim ou se não, se estamos ou se não estamos alegres, qual é o motivo? Se é sim a resposta, estamos alegres, é porque sabemos que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu rebanho, ou o rebanho do seu pastoreio, o seu povo e o rebanho do seu pastoreio, ou é pelas circunstâncias? Porque se não for por sabermos isso e termos isso no coração, como seguiremos a orientação apostólica de Tiago, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por muitas provações. Reverendo Wayne tem estudado com os irmãos as provações, como entendê-las na nossa vida, como providência de Deus e assim por diante. Como será possível, se a nossa alegria depender das circunstâncias, como lidaremos com o conselho de Tiago, chamado por Paulo de apóstolo, né? Não seguiremos. Então, nossa alegria estará ao sabor das circunstâncias. Meus irmãos, o crente fica triste, é claro que fica, mas isso é um milagre da graça na vida do cristão. Nós tristes estamos alegres. E você sabe que é verdade. Pastor, isso parece uma contradição de termos. Muitas coisas, na verdade, das escrituras da nossa vida parecem uma contradição de termos. Cristo, 100% Deus, 100% homem. Nós assumimos porque assim a Bíblia o revela. Não é? Responsabilidade humana, 100%. Soberania divina, 100%. Eu sou absolutamente responsável por tudo que faço. Deus é soberano em todas essas coisas. Como é que harmoniza isso? Nós assumimos porque assim está revelado. Da mesma forma, nós enfrentamos grandes tristezas. Servir ao Senhor com alegria é sempre possível. Mas nós que servimos sabemos que Paulo não usou um termo aleatório quando chamou esse serviço de bom combate. A boa agonia, literalmente, não é? Sabemos que há desafios, mas estamos sempre alegres
ainda que estejamos também enfrentando tristezas, porque o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Então, examinemos nossa alegria. Ela brota dessa certeza, não é? E a nossa gratidão também. Estamos agradecidos, sim ou não? E por que sim e por que não? A nossa gratidão brota de sabermos que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, ou por qualquer outra coisa. A nossa gratidão brota da cruz, da obra perfeita de Cristo ou de qualquer outra coisa. Bem, se tudo faltar, teremos sempre a cruz bendita, teremos sempre o Cristo ressurreto e estaremos sempre agradecidos. Em qualquer circunstância, em qualquer circunstância. Porque é isso que sustenta a nossa fé e a nossa vida. O coração da adoração é vida com Deus. Não é? Não nos esqueçamos disso. Então, uma pergunta, já que o Salmo se dirige a todas as terras, um convite junto com esses convites do Salmo, né? Vamos abraçar essa aliança, vamos viver por ela. E se há algum vacilo na fé, no coração de quem quer que seja, que esse vacilo termine hoje, pela graça de Deus, pela obra do Espírito dele que nos habita.